Olá, graça e paz. Que bom podermos mais uma vez estarmos juntos para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical promovida pela Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, neste canal do YouTube. Seja bem-vindo. Vamos então à nossa aula. Eu sou o pastor Evandro Soares, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. E você é muito bem-vindo para essa nossa aula. Nós estamos estudando o tema Saber Sofrer, perspectivas bíblicas sobre o sofrimento humano. Entendemos que o sofrimento humano é uma experiência universal e agora, nesses dias, esses 2 anos, estamos vivendo a experiência de muito sofrimento através da pandemia do Covid, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas, ceifadas, e muitos de nós também, contaminados, experimentamos a experiência de ser internados ou não, e estamos de alguma forma experimentando o sofrimento, seja com a morte de outros, de entes queridos, de parentes, de amigos, seja também experimentando essa pandemia, essa enfermidade, esse vírus. Mas a grande questão é saber sofrer, não é não sofrer ou sofrer, mas saber sofrer, como enfrentar o sofrimento, como enfrentar a dor, como enfrentar a aflição. Isso faz toda a diferença. E nós, cristãos, entendemos que à luz da Bíblia há perspectivas abençoadoras acerca do sofrimento humano. É isso que nós estamos estudando. Nós vimos na aula passada Jesus e o sofrimento. Hoje nós vamos ver Paulo e o sofrimento, baseados em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Outros versículos também nós citaremos ao longo do estudo, mas o texto básico é esse, Romanos, capítulo 8, versículo de número 18. Diz assim então a palavra de Deus: Tenho por certo que as aflições do tempo presente, Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu vou repetir. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Este é um dos muitos versículos que nos falam a perspectiva paulina acerca do sofrimento. E aí nós podemos pensar, como Paulo encarou o sofrimento humano? Qual é a perspectiva de Paulo acerca do sofrer, acerca da aflição, acerca da tribulação? Paulo, não foi nenhum teórico neste assunto, pois ele não só pensou e refletiu, mas ele, sobretudo, experimentou grandes tribulações, grandes aflições como cristão, como servo de Deus, como seguidor de Jesus. A Bíblia, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 a 31, Paulo relata alguns desses sofrimentos que ele experimentou. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim: São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Vejamos que Paulo sofreu e muito. Portanto, ele podia falar do sofrimento de cátedra, porque foi alguém que experimentou o sofrimento. Mas Paulo
revela para nós nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, uma perspectiva abençoadora acerca do sofrimento. Nesta passagem que lemos de Romanos 8:18, como em outras, nós vamos analisar esta passagem de Romanos 18, porque ela é assim fenomenal no que diz respeito a essa perspectiva de Paulo acerca do sofrimento humano. Então, a primeira questão na afirmação de Paulo nessa declaração lá de Romanos 8:18, ele diz: tenho por certo, e a expressão ali, né, no original em grego, é a expressão logizomai, que dá a ideia de um tom solene, que ele adquire ali, né, a partir daquele versículo 18, um tom solene para falar, né, acerca deste sofrimento e da glória que há de ser revelada em nós. Então, Paulo, essa expressão logizomai era muito usada pelos contadores, pelos matemáticos, por aqueles que trabalhavam com contabilidade na época do apóstolo Paulo, e sobretudo no mundo grego clássico. E aí Paulo toma essa expressão emprestada do mundo da contabilidade, do mundo da matemática, e ele então faz essa afirmação para os irmãos acerca do sofrimento. Tenho por certo, ou nós podíamos traduzir, calculo de maneira exata, ou eu tenho a exata certeza, a exata convicção. Daí, meus queridos, desde essa primeira expressão, nós já podemos entender aqui, né, a grandeza dessa afirmação e da perspectiva paulina acerca do sofrimento. Porque Paulo aqui está dizendo que devemos enfrentar o sofrimento com profundas convicções na alma. Nós estamos no mundo do relativismo, nós estamos no mundo da pós-modernidade que diz que não há verdades absolutas. Mas o cristão, aquele que serve a Jesus, há de ser alguém que tem profundas convicções na alma. Há de ser alguém que tem certezas. Paulo aqui vai falar do sofrimento, mas ele introduz esta fala afirmando com toda a convicção: eu tenho a exata certeza, eu calculo de maneira exata, eu tenho a exata convicção. Isso nós, se queremos enfrentar o sofrimento numa perspectiva positiva, abençoadora, precisamos ter essa mesma convicção de Paulo. Aqui o quadro psicológico do cristão é baseado em certezas da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós, se queremos enfrentar o sofrimento na perspectiva bíblica, na perspectiva de Paulo, precisamos enfrentá-lo com convicções, com certezas, com esta fé que move a nossa vida, que nos faz caminhar por fé e não por vista. Segundo a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Nós precisamos ter essa convicção. Estamos num mundo onde as pessoas falam de relativizar tudo. Relativizar, inclusive, a crença, a fé, as convicções. Nós estamos no mundo da chamada pós-modernidade, onde não há mais convicções absolutas, verdades absolutas. Mas não deve ser assim para com o cristão. Sobretudo no enfrentamento do sofrimento. Nós precisamos ter profundas convicções de fé. Nós precisamos encarar o sofrimento com a nossa certeza. A certeza da fé, a certeza, a exata convicção do qual Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso é fundamental. O mundo, no passado, viu homens e mulheres enfrentar o sofrimento com esta convicção. Há um filme que foi passado há algum tempo atrás, chamado O Silêncio, que é um filme que retrata a perseguição de cristãos na China, no século XVII. Uma missão jesuíta foi enviada, pela Igreja Católica para evangelizar os chineses, e os chineses tiveram ali atritos com essa missão jesuíta e resolveram matar todos os cristãos, todos aqueles que se converteram à fé cristã, deixando o budismo e as religiões milenares também da China.
E aí, sobretudo, 2 padres jesuítas, 2 missionários, foram presos pelas autoridades chinesas. E eles fazem então, eles matam um primeiro, mas matam a partir do testemunho de um outro que supostamente havia negado a sua fé em Cristo por causa da perseguição. E aí vários outros são mortos, crucificados, afogados, né? São mortos de maneira cruel, com muita tortura, inclusive sob a vista desse primeiro missionário jesuíta preso. E aí então trazem a ele esse outro missionário jesuíta, que fora companheiro dele, que negara a fé em Cristo por causa da perseguição e da ameaça de morte. E aí ele tenta convencê-lo que, olha, negue a sua fé para você viver e tal, mas ele permanece firme na convicção de que deve morrer por causa de Cristo como testemunho. E ele então é sacrificado, ele então é morto pelo Império Chinês naquela época. E aí sobra o outro. O outro vive como chinês ali na comunidade chinesa, numa aldeia, né, vivendo os ritos das religiões chinesas, mas ao final do filme ele morre já de morte natural. E no seu sepultamento, na sua morte, né, eles tinham o costume de queimar o corpo da pessoa, e aí então o filme mostra que ele, ao final da vida, na morte, ele é queimado, né, incinerado com um crucifixo na mão, dando a ideia de que ele não renegara a fé em Cristo Jesus, ou pelo menos na hora da morte ele lembrou-se de que verdadeiramente a sua convicção era de um jesuíta, era de um cristão, era de um seguidor de Cristo. É um filme fenomenal que eu recomendo, se você não assistiu, assista. E esse filme mostra a firme convicção de cristãos, mesmo diante da morte, mesmo diante da ameaça, da tortura, da aflição. Isso é que deve mover a vida do cristão para encarar a morte, para encarar o sofrimento, para encarar a aflição com convicção. E aí se faz a pergunta para mim e para você: temos convicção em Cristo Jesus? Temos uma fé arraigada em nosso coração, de tal modo que, diante da aflição, diante da dificuldade, nós saberemos enfrentá-la com fé, com convicção? Aqui o apóstolo Paulo mostra isso para nós. Tenho plena certeza, tenho a exata certeza, tenho por certo. Esta é uma afirmação que revela a extrema convicção do apóstolo Paulo diante do sofrimento. Nós, queridos, se queremos enfrentar o sofrimento de maneira positiva, de maneira abençoada, nós precisamos ter profundas convicções. Essa é uma primeira lição fundamental que aqui Paulo nos mostra como encarar o sofrimento. Mas há uma segunda, porque ele diz: tenho por certo que as aflições do tempo presente. E aqui o termo grego para aflição é patema, que é a ideia de aflição, tribulação, sofrimento, dor, agrura. Então Paulo está nos dizendo que ele tinha profunda, exata convicção de que as aflições do tempo presente. E aí Paulo está nos dando também aqui uma outra questão fundamental, que nós devemos enfrentar o sofrimento na perspectiva de sua transitoriedade. Paulo está dizendo, sofrimentos do tempo presente. O sofrimento está delimitado pelo tempo presente. Buda já dizia, viver é sofrer. Portanto, nesta vida, seja como cristão, seja como não cristão, todos nós sofremos. Todos nós experimentamos o sofrimento. E aí Paulo está dizendo, eu tenho a exata convicção que as aflições que estão delimitadas por esse tempo presente, sim, são aflições. Paulo não nega isso. Paulo, pelo contrário, afirma que há sim aflições, que há sim tribulações. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Paulo chega a dizer que nos convém entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Então Paulo não é um negacionista
no sentido de negar a aflição, a tribulação na vida do verdadeiro cristão. Pelo contrário, ele experimentou e ele está afirmando que há sim aflições no tempo presente, que há sim tribulações no tempo presente, mas que essas tribulações, mas que essas aflições, elas podem, né, na nossa perspectiva, na perspectiva de Paulo, serem contrastadas por uma glória que há de ser revelada em nós. Daí nós podemos invocar aqui um outro texto de Paulo que se encontra na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo de número 17, que é também um texto que fala de tribulação, de aflição, muito interessante. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Note que esse texto lá de Romanos 8,18, Paulo diz, né, que o sofrimento do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória a ser manifestada em nós. Esse texto de 2 Coríntios 4,17, Paulo está falando quase a mesma coisa, só que ele acrescenta algo. Né? Ele diz que isso está acima de toda comparação, mas ele faz aqui um paralelo, ele faz aqui um contraste. Ele diz que a aflição, que a tribulação, ela é leve e momentânea. Muito embora ela possa perdurar por toda a vida na existência terrena, mas ela é momentânea, porque ela só está limitada ao tempo presente, ao tempo, né, de vivência, de existência nesta terra. E ela é leve, por mais que seja dolorosa, por mais que seja sofrida, por mais que seja aflitiva, por mais que seja angustiante, na perspectiva de Paulo, em contraste com a glória, ela é leve. E aí o contraste, Paulo diz, enquanto que a glória que será manifestada em nós, ela é eterna e ela tem um peso acima de toda comparação. Que visão tremenda que o apóstolo Paulo nos mostra. Isso nos faz lembrar a história dos primeiros cristãos mortos sob o comando de Nero, imperador romano, no ano 64 depois de Cristo. Nessa perseguição, inclusive Paulo e Pedro foram mortos. Pedro crucificado e Paulo decapitado. Mas tem um filme que retrata muito bem isso, que é um filme chamado Quo Vadis, da década de 60. E nesse filme, os cristãos estão ali no Coliseu Romano, sendo entregues às feras, e a cena assim gloriosa do filme é quando soltam-se os leões, e antes dos leões, né, avançarem sobre os cristãos ali unidos estão cantando, orando, louvando ao Senhor. E aí o filme retrata aquele momento que os cristãos estão cantando, né, declarando que Jesus é rei, de que Nero era um usurpador, porque o Senhor de todo mundo não era Nero, era o Senhor Jesus, e ele haveria de reinar, e eles estavam glorificando a Deus. E aí os historiadores dizem que os cristãos, então, os primitivos cristãos, que foram mortos nas primeiras perseguições, inclusive nessa de Nero, tinham essa perspectiva de que aquilo sim era uma aflição, aquilo era uma perseguição, aquilo era morte, mas eles estavam, né, ali na expectativa da glória que haveria de ser manifestada deles em Cristo Jesus na eternidade. Essa glória tinha um eterno peso, enquanto que aquela aflição, aquele encontro com a morte era, na perspectiva paulina, leve, momentânea, passageira, porque eles iam morrer e iam adentrar na eternidade de glória. Que coisa maravilhosa! Essa é a perspectiva de Paulo que nós precisamos ter também como convicção. Aflições existem, sofrimento existe, a morte nós podemos até encará-la, mas vamos encará-la nessa perspectiva de que as aflições estão delimitadas pelo tempo presente e que elas, no contraste com a glória de Deus, que será também nossa, as aflições são leves e momentâneas. Veja como Paulo aqui tem uma perspectiva
positiva acerca das aflições. Aflições ele viveu, mas ele sabia que elas estavam delimitadas pelo tempo presente. E aí, como você, como eu, temos enfrentado as aflições e o sofrimento do nosso tempo? Nós estamos vivendo uma era de muito sofrimento, mortes e mais mortes diariamente estamos contemplando. E isso tem também nos atingido, como dizia o poeta John Donne, ali no século XVIII, na Inglaterra: a morte de todo homem me atinge. Sim, tantas e tantas mortes nos atingem, nos afligem, nos angustiam, nos trazem também sofrimento. Quantos de nós também já experimentamos a dor, a enfermidade, o contágio? Mas, queridos, olha a visão paulina. Aflições são leves e momentâneas quando contrastadas com a glória que há de ser manifesta. Aflições, tribulações, sofrimento estão delimitadas por esse tempo do agora, por esse tempo do hoje, por esse tempo presentes aqui na terra. Vamos para a terceira questão que o apóstolo Paulo coloca. Está no final da afirmação de Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são dignas de ser comparadas com a glória que há de ser manifestada em nós. O termo aí grego é doxa, muito usado para a glória de Deus. É o esplendor de Deus, o fulgor de Deus, a luz que vem de Deus, a glória, a honra, e o esplendor, a majestade que vem de Deus. E aí Paulo está dizendo que devemos enfrentar o sofrimento na perspectiva da glória que será revelada em nós. Olha que coisa preciosa. Paulo está dizendo, sim, há sofrimento, mas isso é incomparável com a glória, com a doxa de Deus, com o esplendor de Deus, do qual nós experimentaremos em nós, no nosso ser. Esta glória é incomparável e manifesta no ser cristão. Portanto, na carne, neste corpo, nós experimentamos o sofrimento, mas no nosso ser integral experimentaremos a manifestação que foi revelada da glória de Deus em nós. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, João nos dá assim algo acerca desta glória. 1 de João, capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, na perspectiva de João, a glória a ser manifestada em nós é, em parte, o fato de sermos semelhantes a Cristo. De que um dia há de ser manifesto em nós a glória de Cristo, o ser semelhante a Jesus. E todos nós sabemos como Jesus foi cheio de glória. Ele, de alguma forma, renunciou a parte de sua glória quando veio a este mundo, quando encarnou. Mas mesmo na sua humanidade, nós podíamos contemplar a sua glória através do seu caráter, através do seu amor, através das suas palavras, através das suas ações. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram um vislumbre da glória de Jesus visual quando da chamada transfiguração. Quando diz o texto sagrado que Jesus brilhou, de tal modo que seu esplendor era tão grande, tão magnificente, que Pedro disse: Senhor, aqui está tão bom que nós queremos montar aqui 3 tendas. Mas o Senhor não permitiu e eles desceram do monte, chamado Monte da Transfiguração. Que coisa preciosa! Jesus manifestou a glória de Deus. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 17,
Jesus disse na sua oração sacerdotal que ele transmitiu a glória de Deus, a glória que tu tem me dado, Senhor, Pai, eu a dei aos meus discípulos. E aí, todo discípulo de Jesus tem a glória de Deus, a glória de Jesus. Só que essa glória que nós temos ainda não é a glória indivisível, a glória incomparável que nós teremos na eternidade com o Senhor. É algo que nós não podemos comparar com o sofrimento, é algo que nós não podemos nem mesmo imaginar, conjecturar. O Evangelho de João, o Apocalipse de João, ele, na revelação que recebeu de Deus, faz ali uma comparação, e usa uma linguagem simbólica para mostrar um pouco dessa glória. A glória que será manifesta não somente em nós, mas também no lugar onde habitaremos, que é a Nova Jerusalém. E aí ele passa a descrever, né, que as ruas são de ouro, o mar, né, todas as coisas ali de cristal, que ele começa a descrever com uma linguagem simbólica toda a grandeza, toda a glória da Nova Jerusalém. Só mesmo uma linguagem simbólica para descrever, ou para tentar descrever alguma coisa acerca dessa glória que será revelada em nós e para nós. O escritor sagrado, aliás, o cantor sacro, né, tem uma música que está num dos hinários dos cristãos, que diz assim, né, que jamais se contou a mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. De fato, toda aquela descrição lá do Apocalipse é, né, simbólica e ainda nem mesmo a metade do que nos espera na glória foi contada a nós como mortais. Portanto, é algo que Paulo nos mostra aqui que é extremamente revelador. Há uma glória que será revelada em nós, uma glória que não se pode comparar, uma glória incomparável, uma glória cheia de esplendor, inimaginável, do qual eu e você, do qual os cristãos, dos quais os seguidores de Jesus experimentarão. Ela será revelada em nós. Que coisa gloriosa! Diante disso, o sofrimento, a aflição, a dor, a agrura é pouco comparada à glória que será manifestada em nós. Mas nós não podemos nem comparar, porque é incomparável o que nós desfrutaremos diante de Deus, o que nós experimentaremos no nosso ser. Portanto, vamos concluir esse estudo, esta reflexão, afirmando que o cristão encara o sofrimento com convicções na alma que o fazem perceber a temporalidade das aflições do presente, animado pelas revelações acerca da glória futura que será manifesta nele. Deus nos abençoe, que assim seja na nossa vida, que essa seja a nossa perspectiva diante da dor, da aflição e do sofrimento. Como Paulo, que possamos afirmar: tenho para mim por certo que as aflições do tempo presente não são dignas de ser comparadas com a glória que há de ser manifesta em nós. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.